Hoje eu vou fazer algo que é um pouquinho diferente dos outros, porque nos outros vídeos dou minha opinião, né? Até aí tudo bem. Porém, nesse vídeo aqui eu vou contar uma história que meu avô contava pra mim quando eu era pequeno, tá ligado? Que é a história da Floresta Morta. Então, vamos lá. Em um tempo atrás, existia uma pequena vila com uma população de 500 pessoas mais ou menos. E nessa vila existia um lenhador, né? Um lenhador que morava com seu pai sozinhos numa cabana, né? Até aí tudo bem. O pai do lenhador falava o seguinte: Meu filho, você pode ir aonde você quiser, porém nunca entre na floresta morta. Por que ela tinha esse apelido? Porque aquela floresta só tinha árvores onde eram incapazes de produzir folhas e frutos, e ficava só os troncos de árvore e os galhos todos secos. Enfim, aí o filho falou: Por que eu não posso ir lá, pai? O lenhador ficou intrigado, porque se o pai fala que pode ir para qualquer lugar, por que ele não pode ir para aquele lugar específico? O pai olhou para ele e falou: Pois bem, meu filho, aquele lugar é perigoso. Há boatos de pessoas que entram lá, porém nunca mais saem de lá e nunca são vistas novamente. O filho olhou para o pai e falou: Ah, meu pai, então eu serei o primeiro. O pai ficou horrorizado, ficou com medo também, preocupação de pai. Entretanto, o filho não deu ouvidos. O pai gritava, implorava para ele não ir, mas mesmo assim ele queria a aprovação e foi mesmo assim. Nessa jornada, o lenhador levou apenas uma mochila com alguns recursos como lanterna, comida e em suas mãos é claro que levava um machado. Então ele entrou na floresta com o ego maior do que a cabeça e o corpo e ele simplesmente foi lá e queria derrubar uma árvore para levar para o pai como recordação e também sair como herói daquela aldeia. A primeira pessoa que entrou na floresta morta e conseguiu sobreviver. Entretanto, quando ele entrou lá, ele começou a ouvir vozes. Ficou um pouquinho louco, vozes da sua família, da sua mãe que foi morta por um urso, vozes do seu pai gritando, implorando para ele não ir naquela floresta. E mesmo assim ele não deu ouvidos e ele entrou. E depois de um tempo vagando e ignorando suas vozes na cabeça, o lenhador começou a se deparar com alucinações, né? Como por exemplo, criaturas ou como falei antes, a sua mãe morta. E depois ele começou a parar. Mano, eu preciso sair daqui o mais rápido possível. E começou a correr, 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 por medo. E percebendo que aquilo foi uma péssima ideia. Porque ele ignorou o aviso do seu pai. Porém, quanto mais ele corria, mais ele tentava fugir da floresta. Quanto mais que ele tentasse, as vozes ficavam mais altas, maiores, começando a enlouquecer. Até que chegou um momento em que o lenhador simplesmente largou tudo, pegou o seu machado e cortou a própria garganta. E com seu cadáver jorrando sangue, o seu sangue, as árvores, né, da floresta começaram a envolver o corpo dele, até que começaram a levantar o cadáver do lenhador, até que a pele começou a virar madeira, os ossos começaram a virar tronco. Aí o lenhador se tornava uma parte da floresta, outra árvore morta que haviam por lá. Ou seja, as árvores que eram incapazes de produzir frutos e folhas eram as pessoas que ousavam pisar naquela floresta, ignorando os avisos e ignorando os conselhos para não entrar, e mesmo assim foram teimosas ou orgulhosas ou até mesmo vaidosas e ousaram pisar naquele lugar. A floresta morta não é nada mais nada menos que um cemitério para as pessoas que não escutam e não respeitam as opiniões e os conselhos dos mais velhos. Como eu disse antes, essa história, o meu avô que me contou, né?
era uma história pra eu ficar mais obediente. E, vou ser sincero, ela me dá um pouco de medo até hoje, tá ligado? Porque quando que eu vejo uma árvore sem folhas e sem frutos, eu já começo a pensar nessa história e eu fico com medo. Pô, era uma. O moral da história é o seguinte: dê valor ao seu pai, dê valor ao sua mãe, ao seu avô, à sua família, tá ligado? Porque, pô, eles podem ser um pouquinho duros, né? Um pouquinho rígidos, exigentes com você. Mas, mano, eles querem o seu bem, tá ligado? Então dá valor, dá ouvidos, ame, ajude se puder, tá ligado? Essa é a moral da história. E outra coisa, se você quiser que eu conte mais histórias como essa, deixa nos comentários também. Mas, tipo assim, eu vou continuar fazendo meu conteúdo, dando a minha opinião sobre alguns assuntos. Mas eu tenho muitas outras histórias, tá ligado? No meu arsenal aqui. Então, se quiser mais, dá like e deixa nos comentários. Valeu, galera.